Todos vivemos a experiência do distanciamento social na pandemia que a gente enfrentou recentemente. Todo mundo trancado nas suas casas, isolado dos seus telefones, sem ninguém poder se aproximar. Mas o que é mais estranho de tudo é que parece que algumas pessoas ainda não entenderam que a quarentena acabou. BJ na área com mais um episódio da nossa resenha semanal. Já chega dando aquele like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, sua classe Cola Sabatina e simbora mergulhar no estudo do livro de Levítico. Hoje a gente vai estudar o capítulo número 3, que fala um pouquinho sobre o conceito do novo sacrifício. Na verdade, um novo tipo de sacrifício. A gente já estudou o sacrifício do holocausto, dos cereais, e hoje a gente vai estudar o sacrifício da comunhão ou oferta de comunhão. Esse é um assunto extremamente importante porque o ser humano ele tem a tendência de dividir. Isso é algo quase que instintivo. Desde pequeno a gente aprende a classificar as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é meu, isso é seu. E a gente também tende a se dividir em grupos também. Muitas vezes com base em semelhanças superficiais como cor da pele, nacionalidade, a língua, a roupa, ou mesmo até o time de futebol que a gente torce, a gente começa a se dividir. Isso não é certo. Quando Adão e Eva pecaram, por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram foi culpar um ao outro. Adão jogou culpa em Eva, Eva jogou culpa na serpente e por aí vai. Desde então a gente, seres humanos, encontramos todo tipo de motivo para nos dividirmos. Afinal, quem nunca ouviu falar de brigas na igreja por causa de estilo musical, por causa de uma escolha ou até mesmo de uma cor de tapete, não é mesmo? Agora é interessante refletir que dividir e categorizar as coisas não é algo basicamente ruim. É uma maneira que nós, seres humanos, tentamos entender o mundo melhor ao nosso redor. O problema surge quando a gente começa a ver essas divisões como não apenas categorias, mas como hierarquias, como razões para desrespeitar ou até mesmo para odiar os que são diferentes de nós. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre divisão e os problemas que ela ocasiona. A oferta de comunhão apresentada em Levítico capítulo 3 é diferente das outras ofertas. Ela não é sobre pecado, ela não é sobre culpa, mas é sobre celebração de paz, de unidade e de comunhão. Ela é uma maneira de celebrar a relação entre nós e Deus e entre nós e nós mesmos. Essa oferta acontecia no momento de gratidão e de reconhecimento que todas as coisas boas vêm de Deus. Era um momento de júbilo, de partilha e de celebração. Era um momento de união e de quebra de barreiras. Não era sobre eu e eles, mas era sobre nós. Sério, esse sacrifício ele tem muito a nos ensinar. Entre todas as ofertas mencionadas em Levítico, a oferta da comunhão é a única que não traz nenhuma promessa de perdão ou de expiação. Ela é a única. Não há menção aqui de pecado e eu acho até isso incrível, porque mostra que o amor de Deus vai além de lidar com o nosso pecado. Ele é um testemunho de que Deus deseja uma conexão pessoal conosco, uma comunhão íntima. E tem mais, a oferta da comunhão é a única em que quem apresentava também participava da refeição. Veja só, essa refeição era dividida em 3 partes. Primeiro, Deus recebia a gordura da oferta, que era queimada no altar. Depois, o sacerdote recebia o peito e a coxa direita. E, por último, o ofertante recebia o que sobrava. Pode até parecer uma refeição como qualquer outra, mas não era. Agora, você pode estar se perguntando, tá, mas por que alguém apresentaria uma oferta de comunhão? Bom, as motivações podiam ser várias, mas uma coisa é certa. Essa oferta teria que ser uma expressão de gratidão a Deus. Isso é tão verdade que, às vezes, Levítico se refere a ela como oferta de ação de graças. E aí eu pergunto, será que não é exatamente essa experiência de adoração e de gratidão que falta em muitos de nós e em nossas igrejas nos dias de hoje? Imagina só, se Deus ele estivesse apenas aguardando, desejando que a gente o buscasse com o objetivo de comunhão íntima com Ele, sabe? Nos unindo, nos aproximando, ao invés de nos dividirmos. O apóstolo João, ele não conseguia pensar em nada mais desejável do que as pessoas de suas igrejas desfrutando de uma rica comunhão com Deus. E ele diz que essa comunhão só é possível por meio de Jesus. É importante destacar que para ter uma comunhão com Deus, primeiro precisamos nos afastar e afastar de nós elementos prejudiciais e pecaminosos do mundo. Afinal, a fidelidade a Deus, simbolizada pela oferta de comunhão, não pode se misturar com nenhuma fidelidade ao mundo. O sacrifício pacífico é, na verdade, uma promessa de devoção sincera ao Senhor. Esse sacrifício representa o desejo do ser humano de se unir com Deus em uma intimidade profunda e automaticamente se afastar da união com o mal, com o mundo e com as trevas. Sabe? O que aconteceria com o mundo se a gente se voltasse mais para Deus? Às vezes eu fico pensando, o que estamos mostrando para o mundo quando a gente se volta para Deus? A gente está mostrando a nossa escolha de nos comprometer com Ele, excluindo todos os outros falsos deuses. E isso deve ser um lembrete poderoso para todos nós, de que devemos priorizar a nossa conexão profunda com Deus acima de qualquer outra coisa. Toda vez que eu penso na oferta de comunhão de Levítico, eu fico fascinado com o quanto ela é ligada ao tempo.
Vocês sabiam que o ofertante e a sua família, junto com o sacerdote, tinham que comer a oferta no mesmo dia, aquele alimento, se fosse uma oferta de gratidão, ou dentro de 2 dias, se fosse um voto ou uma oferta voluntária? Isso não era apenas por razões de saúde, mas também para incentivar o ofertante a reunir a família rapidamente para consumir toda a carne do animal sacrificado. Isso, meus amigos, nos dá uma lição essencial. Nunca alimentem a discórdia. Se você tiver um desentendimento ou um mal entendido com alguém, resolva o mais rápido possível. Assim como Efésios 4:26 nos instrui, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda estiver com raiva. Isso significa que você precisa enfrentar e resolver as coisas de maneira rápida. Se você precisar reunir a família para uma refeição, para fazer isso, faça. Vá em frente. Só não ignore os problemas. Não coloque para debaixo do tapete, porque eles vão ficar se tornando cada vez maior e assim minando seus relacionamentos. Eles não vão desaparecer de maneira mágica. Não. Famílias, vocês querem se conectar ou permanecer conectado com seus filhos? Então compartilhem pelo menos uma refeição de comunhão juntos, todos os dias. E eu não estou falando aqui em comer com a TV ligada ou com o olho no celular, não. Eu estou falando de sentar à mesa e realmente se conectar, ouvindo uns aos outros, perguntando como foi o dia, quais foram os desafios, as alegrias, as tristezas, lavando a roupa se tiver que lavar, mas fazendo isso juntos diariamente. Pode não ser fácil manter essa prática nos dias de hoje, mas eu garanto que vale muito a pena. E qual é o prêmio, BJ? Comunhão e paz com aquelas pessoas que você ama. E eu vou dizer mais. Nós precisamos inclusive de comunhão uns com os outros, porque isso é uma necessidade humana. Durante a pandemia do Covid, muitos de nós fomos obrigados a praticar o distanciamento social. E embora isso fosse necessário para a segurança física, não foi importante, na verdade, não foi muito bom para a nossa saúde emocional e mental. Ao contrário da imagem que muitos têm de Deus, um Deus de poucas palavras, voz grossa, distante, você sabia que, na verdade, Deus é incrivelmente social? Sim, Deus ama o companheirismo, Deus quer que nós tenhamos relacionamentos, tanto é que Ele é relacionamento, através da Trindade. Ele quer que nós nos unamos em relacionamento uns com os outros e juntos todos com Ele. Sabe, Deus nos criou para comunhão vertical e para comunhão horizontal. E aqui vai um detalhe muito importante. Nessa oferta, um detalhe essencial é que o ofertante iniciava a comunhão. Ou seja, a pessoa que trazia o sacrifício era quem unia as outras em paz e companheirismo. Isso me faz pensar sobre como nós cristãos, que recebemos a graça de Jesus, devemos ser os primeiros a iniciar a comunhão. Quando a gente está numa briga, numa discussão, geralmente costumo dizer que o mais maduro tem que ser o mais humilde, o primeiro a procurar resolver. E na nossa vida deve ser assim também. Nós somos chamados a ser iniciadores, a representar Cristo nesse mundo tão necessário de paz e comunhão. Por isso, é muito importante que, como cristão, você sempre dê o primeiro passo rumo à reconciliação. Hoje nós aprendemos que a oferta de comunhão ela apontava para a vinda do Messias, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro sacrifício pacífico, cujo sangue foi derramado na cruz para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Isso nos ensina que a paz, a unidade e a comunhão verdadeira só podem ser possíveis através do sacrifício de Jesus na cruz. E da mesma forma que a oferta de comunhão reuniu o povo de Deus em torno de uma refeição, a Santa Ceia é um tempo para a igreja se reunir e compartilhar em comunhão, lembrando-se dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Jesus sabia que a comunhão é um meio poderoso de construir pontes entre diferentes culturas e comunidades. Por isso, não importa a sua cultura, o seu país, a sua cor, somos todos unidos em amor a Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o mistério a que Paulo se refere, a capacidade de Deus unir pessoas que de outra forma seriam divididas pelo mundo. Mas sabe, infelizmente a paz e a comunhão não são coisas naturais dessa vida. Na verdade, o natural mesmo é o conflito e a discórdia. Se deixarmos as coisas rolarem, é só nisso que vai dar. É preciso se esforçar muito para viver em paz. E Jesus nos mostrou isso ao atravessar barreiras e derrubar muros para nos reunir em comunhão. Ele nos desafia a seguir o seu exemplo. E é por isso que somos chamados de pacificadores. O que isso significa, BJ? Significa que devemos trabalhar para promover a paz e para fazer todo o possível para viver em paz uns com os outros. É por isso que Mateus diz que se temos um problema com alguém, devemos deixar a nossa oferta no altar e ir lá nos reconciliar com essa pessoa. É impossível viver em verdadeira comunhão uns com os outros enquanto houver desentendimentos ou ressentimentos. Eu descobri que a maioria dos problemas da igreja são problemas de comunicação. Sendo pastor, eu percebi que a maioria das dificuldades poderiam ser resolvidas com uma conversa de 3, 4 minutos. Quantos problemas não seriam evitados se nós seguíssemos o conselho bíblico de ter um problema com alguém e falar com essa pessoa? Mas não, geralmente a gente interpreta uma atitude, a gente cria uma história, compartilha essa história que é ampliada e torna um problema que era desse tamanho, do tamanho do universo. Vamos viver em unidade, vamos viver em união. Tem um problema com alguém? Procure essa pessoa, converse. Não é fácil, é preciso muita coragem,
mas eu digo que vale a pena. Eu e minha família já vivemos isso várias vezes e já percebemos o privilégio e a bênção que é sempre buscar a reconciliação e resolver conflitos da maneira que Deus ensina. Afinal, fazendo isso, nós viveremos em verdadeira unidade, que é o que Deus deseja para cada um de nós. Resumindo, primeiro, Jesus é simbolizado no sacrifício da comunhão, assim como nos outros sacrifícios, como aquele que nos reconcilia com Deus e que nos capacita para viver em paz uns com os outros. Segundo ponto, devemos sempre nos colocar ativamente no processo da comunhão e da paz com o próximo. Terceiro, não deixe para resolver conflitos amanhã, resolva-os hoje, o quanto antes for possível. E quarto, como cristãos, somos convidados a tomar a iniciativa para a comunhão. Que Deus abençoe você. Que depois dessa lição você seja provocado a buscar a reconciliação. Eu sei que vários de vocês que estão me assistindo têm algum problema com alguém, alguma dificuldade, alguma desavença, alguma história mal resolvida. Eu quero convidar você a deixar sua oferta no altar e se reconciliar antes de voltar a continuar o que você está fazendo. Isso significa que você precisa procurar a reconciliação o mais rápido possível. BJ, mas não fui eu que errei. E daí? O mais maduro sempre procura primeiro. BJ, mas a pessoa não entende que errou. Ok, procure ela e diga assim, olha, eu me sinto dessa maneira. Esse é um segredo muito fácil, uma dica muito boa para resolver situações. Não chegue dizendo, você fez isso, você fez aquilo. Não, diga, olha, fulano, eu quero expressar o que eu senti, porque eu não sei se eu estava certo, mas eu quero compartilhar com você, porque eu não queria que existisse desavenças entre nós. Você fez isso, e eu me senti assim. Não tem como contestar um sentimento. Conte como você está se sentindo. Provavelmente a sua humildade vai quebrantar o coração da pessoa, e se não quebrantar, a Bíblia diz que você pode sair de mãos limpas, tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Por isso, hoje é dia de reconciliação. Essa lição não foi colocada aqui por acaso. Você não está assistindo esse vídeo por acaso, você está aqui, porque Papai do Céu quer que você experimente a verdadeira conexão com Ele, ao experimentar a verdadeira conexão com seu irmão que está do teu lado. Hoje é dia de reconciliação. E eu termino o resenha de hoje encorajando você a experimentar a bênção da reconciliação e depois me contar o que aconteceu. Com certeza, depois dessa lição, muitos relacionamentos serão restaurados.